Muito bem, eu quero ir com vocês 2 noites, se Deus permitir, hoje e no próximo domingo, ainda na nossa pausa de 2 aos Coríntios, mas eu quero ir para um momento muito especial na vida do Senhor Jesus Cristo, durante o 3º ano de ministério dele. Estima-se que de 6 a 10 meses antes da crucificação dele em Jerusalém, ele já começava a prever de uma maneira mais clara que ele seria entregue à morte, e aconteceu algo que nós não vamos entender nunca, o tamanho disto, mas lemos, estudamos, aprendemos alguma coisa e nos alegramos com isso que aconteceu. Estou falando da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, conforme é conhecida esta fase, este acontecimento na vida dele. Vamos a Lucas 9. Este acontecimento está registrado em 3 evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos. Às vezes citarei um ou outro, mas a nossa base será Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 28, diz assim, a palavra de Deus neste texto: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Vamos orar agora. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija na apresentação dela. Nos sentimos muito aquém da capacidade, da condição de uma pregação à altura do que aconteceu aqui. Mas cada um pregue de acordo com a sua condição, e aqui estou eu te pedindo para não tirar o brilho desta passagem, porque se eu não dissesse uma palavra e apenas lesse esses 3 evangelhos, já seria suficiente para mostrar a beleza do que aconteceu aqui. Mas espero poder ajudar a mim próprio e aos irmãos com algumas observações para a nossa edificação e para trazer, se possível, ainda mais glória ao Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Parece que foi ao norte de Israel que aconteceu isso aqui. Alguns falam no Monte Hermon, que fica ao sul da Síria e bem pertinho de Israel. Mas não se tem certeza do local exato onde aconteceu isso. Começa dizendo, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Que palavras? Vamos ao versículo 26 e 27, que ocorreu, como diz aqui, 8 dias antes. Então, ainda estava na mente dos apóstolos. E os outros 2 evangelhos falam que foi 6 dias antes. Não vou discorrer sobre esse detalhe. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Em Mateus as palavras foram assim: até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Marcos diz assim: até que vejam o reino de Deus já chegado com poder. São palavras que têm despertado discussões entre os estudiosos. O que isso significa? O que ele quis dizer? Quando foram cumpridas estas palavras? A maioria acha que o cumprimento delas foi exatamente a transfiguração. Aconteceu exatamente isto aqui. E nesse caso, que tudo indica que é a interpretação correta, a transfiguração deve ser compreendida como algo
muito grande, mais do que uma simples visão daqueles apóstolos, e não uma visão no sentido que foi uma imagem colocada na mente deles, como João no Apocalipse, por exemplo, mas algo que eles enxergaram, algo que aconteceu ali, que nós vamos já comentar o que foi, mas de um significado enorme, maior do que nós podemos alcançar. Aqui a transfiguração revelou a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo, mostrando como Ele é grandioso, como Ele já era grandioso e seria visto da maneira como Ele é, maneira grandiosa, gloriosa no reino dEle. Então é como se fosse uma antecipação do reino de Cristo vindo para a terra, de acordo com as palavras dEle. Alguns dos que aqui se encontram, no caso os 3 apóstolos, que de nenhuma maneira ou maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Ele está chamando isso de uma visão do próprio reino de Deus. Bom, Jesus toma de lado Pedro, João e Tiago e os leva para o alto de um monte. Pelo jeito, ele não falou uma palavra para eles do que iria acontecer. Parando um pouquinho aqui, Pedro, João e Tiago às vezes eram destacados do grupo, claramente, levados por Jesus ao lado, para situações especiais, para, obviamente, instrução especial. Por que esses 3? Não sei. Provavelmente porque eles tinham grande influência sobre o restante do grupo. Mas o fato é que eles foram destacados entre 12, 3 foram muito especiais. É normal um líder destacar alguns para se aproximar mais, alguns dos seus liderados, para se aproximar mais, para instruir melhor, porque enxergou neles condições melhores para passar ordens, passar instruções, ou mais confiabilidade, ou mais capacidade de entendimento. É uma série de fatores que levam um líder sério, responsável, a destacar alguns do meio do grupo em questão, para ali ter momentos especiais com aqueles. É normal. Jesus fez isto. Aí eu fico pensando em 2 coisas. Primeira, importa que esses destacados não se sintam envaidecidos ou superiores sobre os demais. Porque se um líder é sério, como Jesus obviamente era acima de todos, esta decisão dele era sábia, era sensata e baseada em motivos sábios, sensatos, corretos, razoáveis. Então, talvez o próprio fato dele ter destacado esses 3 aqui já mostrasse que eles teriam condições, pelo menos, de vencerem mais do que os outros, as tentações de se sentirem envaidecidos, que certamente, como todo ser humano, é tentado ao envaidecimento, é engrandecer a si próprio, deve ter sido alvo disto. Mas, seja como for, cabe àquele que é mais destacado num grupo não se sentir melhor do que os outros, ou superior aos outros. Segundo, cabe aos outros não se sentirem enciumados, apequenados, porque em detrimento dos que foram preferidos, eles foram preteridos pelo seu líder, não desprezados, não deixados para trás, não tratados como de segunda categoria, mas não escolhidos para serem do miolo, para serem daquilo, como o americano diz, do hardcore, daquele que está bem no âmago da liderança.
como no caso do Senhor Jesus Cristo. Então, há um exemplo grande para nós aprendermos, especialmente, não ia dizer especialmente os líderes, mas líderes e liderados, porque eu estou falando para os dois grupos. E entendam que faz parte da carga que está sobre um líder, ele saber examinar e selecionar alguns para jogar mais carga do que sobre os outros, mais responsabilidade. E a toda honra ou a todo destaque corresponde uma responsabilidade. Então é bom estar em evidência muitas vezes, mas é mais pesado estar em evidência. Seja como for, entendam isto vocês que fazem parte desta igreja. Não cabe ciúmes, não cabe conversinhas, não cabe chateações, e nem cabe achar que o pastor gosta deste ou gosta daquele, de uma maneira errada. E pode acontecer de uma maneira errada, sim, mas porque ele faz isso não significa que está preterindo ou está aproveitando para os seus amigos pessoais ou coisa assim. Não é. Se o pastor for assim, é bom pensar em outro. Mas se há uma seleção responsável da parte do pastor, respeitem e honrem os seus líderes e aqueles a quem o pastor resolveu honrar com a sua seleção. E, com certeza, repito este aspecto, o peso sobre essas pessoas vai ser maior. 4 homens hoje foram eleitos diáconos aqui nesta igreja. Estão em destaque, sim. Graças a Deus por eles. Mas o peso deles, sobre eles, está maior. Não tenham a menor dúvida. A cobrança que os líderes desta igreja vão colocar sobre eles estará maior. Então, graças a Deus por aqueles que têm mais o espírito de liderança e são escolhidos assim para desempenhar na igreja mais destaque, e pelos que são liderados e pelos que estão ali para ajudar, para ser servidos, para servirem, todos fazem parte de um grupo. E este grupo tem que ter certa ordem, certa distribuição nas tarefas. Talvez muitas vezes passe despercebido esse aspecto da seleção que o Senhor Jesus Cristo fez com relação a esses 3 homens. Fez porque fez. E amém por Pedro, João e Tiago, e amém pelos outros 9. Até onde sabemos, todos os 12, aliás, 11, que um se enforcou, mas todos os 11, tirando João, morreram de uma maneira como mártires. Todos eles, 10 então, dos 12, 10 morreram como mártires, foram mortos, foram assassinados por perseguição. Parece que João morreu mesmo de velhice, não foi o caso dele. Mas, então, por que dá graça a Deus só por Pedro, João e Tiago? Pelos 12 não, pelos 11. Por aquele ali eu não dou graças a Deus não. Dou no sentido de que ele fez parte do plano de Deus, mas só até aí. E aconteceu que, versículo 29, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Enquanto orava. Observe que no versículo 22 diz que ele subiu ao monte com os 3, com o propósito de orar. Propósito dele, o alvo, o desejo dele. Oração era a base do ministério de Jesus. Agora eu vou tirar o nome ministério desta frase, que parece muito pastoral, e ocorre o risco de você pensar assim: pois é, eu acho que a oração também deve ser a base do ministério do pastor Mauro. E a oração deve ser a base do ministério de todo missionário, de todo pastor, talvez até de todo diácono, chamando um ministério o diaconato, que é. Mas você fica por aí. Bom, eu não tenho assim um ministério na igreja, então eu até sirvo aqui e acolá, mas não tenho assim, poderia chamar de um ministério. Então,
corre o risco de você não se incluir nesta frase, quando eu digo que oração era a base do ministério de Jesus. Vamos colocar assim: oração era a base da vida de Jesus. Melhorou? Agora você se inclui? E de fato, da vida dele, ele respirava oração. E quantas vezes ele falava no Pai dele de uma maneira extremamente natural, gostosa. E ele passava noites em oração. Era uma atividade, imagino que tão natural para ele do que respirar, talvez mais agradável do que respirar. Ah, mas ele era Deus. Eu sei que ele era Deus e tinha uma natureza divina além da natureza humana. Mas, gente, cuidado quando você for explicar certas atitudes e certas maneiras de ser do Senhor Jesus Cristo, simplesmente na base do fato dele ser divino. Porque ele era humano também. Naquilo que ele é divino, é muito mais complexo nós pensarmos em imitarmos, apesar de que é válido também querer imitá-lo e tal, mas em algumas coisas será impossível imitar em algumas coisas, onipresença e os atributos inerentes da divindade nós não vamos imitar nunca, mas os morais sim. Mesmo assim eu quero jogar ênfase no fato de que ele era humano. E muitas coisas que ele fez foi para nos dar exemplos de como nós deveríamos fazer, agir. E esta vontade de estar com o Pai em oração não separe da humanidade dele. Eu não vou dizer que você pode chegar a um ponto de comunhão tão sublime que ele tinha com o Pai. Eu não poderia dizer isto. Porque de fato nós não temos a natureza divina e nós temos pecado e ele nisso não tinha. Mas deixe-me dizer que ele gostaria que cada um de nós procurasse imitá-lo de uma maneira muito próxima ou desejasse de uma maneira intensa. Eu quero pelo menos um pouquinho daquela comunhão e do prazer que Cristo tinha com o Pai dele, em oração, falando nele, na comunhão que tinha com ele. Ah, eu queria isto. Então não coloque de lado, rapidamente, um nível elevado de imitação de Cristo pelo fato dele ser Deus, e aí você não chega nem perto disso. Não é um caminho sábio. Ele era homem, como você, como eu, com todos os atributos de um ser humano, a parte do pecado, que em si nem era atributo do ser humano. Adão e Eva foram criados sem pecado. Depois que eles pecaram, aí sim, passou a fazer parte da natureza humana o pecado. Mas a rigor, quando nós dizemos que Jesus era um homem com todos os atributos, as características de um ser humano, a rigor nem precisaríamos dizer vírgula, com exceção do pecado. A rigor, porque os seres humanos foram criados sem pecado. Mas é bom dizer, porque esclarece melhor que logo depois do pecado de Adão e Eva, sim, a maldição de Deus sobre a desobediência atrelou-se de uma maneira tal à natureza humana que sim, passou a fazer parte inerente, uma parte miserável da nossa natureza, mas passou a fazer parte da nossa natureza o pecado. Ele estava lá para orar. Inclusive, há quem pense que a própria transfiguração foi fruto da própria oração, como se ele estivesse pedindo ao Pai algo parecido. Ele andava desanimado um pouco, já naquela época, depois eu vou tocar nisso melhor, pela perspectiva terrível de que ele seria morto, logo depois, como de fato foi. Mas o fato é que nós não sabemos
o conteúdo da oração dele. E se foi uma resposta explícita e imediata à oração dele, o fato da transfiguração, não sabemos. Mas sabemos que isso não é pouca coisa. Enquanto ele orava, foi algo misturado com a oração dele. Fez parte do contexto da oração dele o que aconteceu. Antes de ver o que aconteceu, deixe-me perguntar, o que oração tem a ver com a sua vida? Não vou dizer mais a palavra ministério. Sabe de uma coisa? Eu não dou muita importância ao fato, é uma curiosidade a mais, mas não dou muita importância ao fato de saber, puxa, como eu gostaria de saber se a transfiguração foi uma resposta imediata de alguma coisa que Jesus incluiu na oração dele. Tem coisa que a gente fica com muita vontade de saber. Às vezes mais um motivo foi a gente ir para o céu, para saber o que aconteceu naquele contexto lá. Essa não é uma que me toca muito. Por quê? Porque a oração já era tão entrelaçada na vida dele, que se ele estava pedindo exatamente que aquilo acontecesse, ou não, ou se ele havia pedido poucas semanas antes aquilo, eu acho que realmente pouco importa, pelo fato de que ele já, em oração, ele já comungava tanto com o Pai dele, e já fazia parte tão natural da vida dele, a oração, que se Deus respondeu de uma maneira explícita a um pedido dele, particular ou não, agradou tremendamente a Deus fazer aquilo, porque o seu filho estava orando. De outra forma, enquanto o seu filho estava orando, uma maneira fantástica de Deus honrar a oração de Cristo, independente ou não de ter sido uma resposta direta e específica. Mas é óbvio que a expressão, enquanto ele orava, mostra, e o Espírito Santo fez questão de que todos nós soubéssemos, olha, quando pensar em transfiguração de Cristo, que é algo muito conhecido, obviamente, entre nós crentes, quando pensar em transfiguração de Cristo, aí eu não sei se é tão conhecido, pense em oração. Talvez nenhum de nós pense. Acha lindo a ideia, a imagem de Jesus no monte, transfigurado, brilhando, como vamos ver aqui, com dois homens ao lado dele, achamos aquilo espetacular, é um momento belíssimo na vida de Cristo. Mas eu não sei se a gente associa com oração, e eu estou investindo um certo tempo da pregação para tentar colocar isto na mente e no coração de vocês. Faça a ligação entre a transfiguração de Cristo e oração. Faça a ligação entre momentos da sua vida, momentos significativos da sua vida e oração. Então eu não gostaria de perguntar assim, quantas orações suas têm sido respondidas? Não é que é errado, é até uma pergunta interessante, ainda mais em final de ano, por exemplo, muita gente gosta de balanço, e no final de ano, e quantas orações eu pedi e Deus atendeu especificamente, é uma relação interessante, pode fazer quantas vezes queira. Porém, não é tão importante quanto a pergunta, oração faz parte da sua vida de uma maneira natural, faz parte do seu dia a dia, independente de quantos % dos pedidos explícitos e particulares que você faz a Deus, que ele tem atendido, ele atendeu 15%, 80%, a parte disso, oração é algo que está misturado com a sua vida, que faz parte natural da sua vida. Esta pergunta, meu irmão, minha irmãzinha, é muito mais séria do que talvez você possa pensar, e muito mais indicativa do padrão de vida cristã que você leva. Isso vai além de um tempo específico reservado para a oração, que é ótimo,
vai além das quantidades de vezes que você vem e quando pode, e sempre entende que pode, pelo menos em grande parte das vezes, ao culto de oração, entende a importância do culto de oração, e você vem de 10, não falta quase nenhum, ótimo, ótimo, ótimo. Mas está além disto o que eu estou dizendo. Essas coisas são a quem? A frequência aos cultos de oração, a quantidade de vezes que você ora, o tempo que você ora. Isso está subordinado a esta pergunta que eu estou fazendo. O peso, a magnitude que o assunto oração tem na sua vida. Ainda mais porque oração não é algo que se traduz somente em termos de um momento designado à parte para você orar. Claro que inclui momentos designados. Quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto. Jesus foi a detalhes ali, no sentido de mostrar a importância de uma oração pessoal, íntima, não para todo mundo ver, não ficar, não evidenciar demais, coisa assim. E é importante esse aspecto da oração individual, fechada ali, mas, biblicamente, a oração é mais do que isto. Há uma frase de Paulo, famosíssima, que indica claramente que a oração é quase uma continuidade, deve ser uma linha na nossa vida. Qual é a frase de 3 palavras? Orai sem cessar. Ninguém vai entender que para você ficar trancado no seu quarto orando sem cessar. Claro que não. Então é uma linha de vida. Vou continuar. Quase lamentando deixar de lado o assunto oração, que muitas vezes é tão realmente colocado em segundo plano nas nossas vidas. Então, enquanto Jesus orava, algo fantástico ocorreu. Ele foi transfigurado diante deles, conforme diz Mateus. Transfigurado vem do grego metamorfou, de onde vem, obviamente, metamorfose. É o nome que a gente conhece, que é mudar de forma, transfigurar, assumir uma outra forma. Mas transfigurado como? Há mais detalhes sobre o que seria essa transformação de Jesus? Sim, há mais detalhes. O próprio Mateus, depois de dizer que ele foi transfigurado diante deles, explicou um pouquinho mais. O seu rosto resplandecia como uma vela. Não, vela é muito fraco, como uma luz de 1000 watts. Não, fraco, como aqueles holofotes que iluminam os céus para vigiar os aviões inimigos chegando. Holofotes enormes, potentíssimos, é como ali. Não. Mateus procurou o número 1, a fonte número 1 de luz, procurou o sol. O seu rosto resplandecia como o sol, mas Mateus queria falar ainda mais do que o rosto. Ele falou das vestes. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Foi para o máximo também em torno de clarão, de brilho, a própria luz. Lucas enfatizou a brancura, o resplendor e a brancura das vestes dele, quando diz, suas vestes resplandeceram de brancura. A gente vê aqui os pobres dos apóstolos se virando para encontrar palavras para expressar o que eles estavam vendo. O rosto era como o sol, as vestes era como a luz, brancas. Aí lá vem Marcos, suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobre modo brancas. Aí Marcos se lembrou de um lavadeiro, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Estavam aqui em dificuldade, como é que eu vou expressar o tamanho desse resplendor, o branco desta brancura, já que ele estava atrás de palavras, eu também estou, viu? 2000 anos depois, nós ainda, e a ciência lá na frente, nós ainda não temos palavras para descrever se hoje
um de nós visse o que aqueles 3 homens viram, também iríamos ficar muito complicados em querer explicar. Inclusive porque o sol é o mesmo e continua sendo a fonte máxima de fulgor. Não há. Eles foram para o máximo que eles tinham. E conseguiram. Eles foram bem-sucedidos, pensando até numa roupa lavada ou pensando no sol, mas eles foram bem-sucedidos em transmitir que estavam no máximo de beleza de uma forma de Jesus aparecer diante deles. É como se Deus quisesse abrir um parênteses, uma espécie de um parênteses na humilhação do seu Filho Jesus Cristo. Alguém comentou, achei bonito dizer, Deus ali é como se tivesse tirado a mão de cima do Filho do Homem humilhado, rebaixado àquela simples figura como ele era, como homem, com as suas roupas normais, sabemos que talvez de baixa qualidade, pobre, como ele era, muito humilde, não tinha onde reclinar a cabeça, como se Deus tivesse levantado de cima dele o peso da humilhação, até na aparência física dele, e dissesse, agora apareça, meu filho, como você de fato é. Vamos lá, brilhe, como é o seu natural, apareça no fulgor da sua pessoa, da sua glória, como você tem, brilhe aí, à vontade, vai ser rápido, e de fato foi, mas brilhe. Muito bonito o que aconteceu aqui, este desprezar provisório de uma aparência normal e muito modesta daquele que, pela glória devida a ele, não deveria ser, e não é, de fato, modesto no sentido de pobre. Ele é riquíssimo, ele pode ser modesto no sentido de coração, que ele diz que é, e é humilde de coração, mas em termos de glória, em termos de fulgor, em termos de autoridade, em termos de poder, ele não tem nada de modesto. E a Bíblia faz questão de dizer, basta ver inclusive o próprio João, quando ele teve a visão do Apocalipse, como é que ele descreveu Jesus. Claramente, a vontade do Espírito Santo era transmitir a nós o tamanho da glória do Senhor Jesus Cristo lá no céu. E aqui como se fosse uma antessala do céu, um momento ali provisório. E mostrar Jesus com todo o seu peso, toda a sua glória. Qual o propósito de Deus ao fazer isso? É interessante que o texto não diz, nenhum dos 3 evangelistas entra no detalhe do propósito. Por que Deus fez isso? Sabemos que foi enquanto ele orava. Sabemos do que se compôs aquela transfiguração. Mas o propósito nós temos que concluir. E unanimemente, o propósito de Deus, unanimemente digo, a conclusão que se tira, sem até nenhuma grande dificuldade, animar os apóstolos. Eles deviam estar muito entristecidos. Logo antes disto, Jesus havia dito para eles que estava chegando o tempo quando o Filho do Homem seria entregue nas mãos de pecadores, iria sofrer na mão de fariseus, iria ser levantado, iria morrer. Ele tinha dito isso claramente. Então, o clima naquela altura do ministério de Jesus, ele já estava muito menos famoso do que antes. Muitos já o abandonando, inclusive gente dele próprio deixando, ao ponto de ele dizer, vocês também querem me deixar? Então já estava declinante a popularidade, aquele entusiasmo, a fascinação das pessoas por ele. O peso dos inimigos dele estava se fazendo sentir, inimigos poderosíssimos, politicamente, em termos de força, de todos os aspectos, religiosamente, homens fortíssimos, mal intencionados, estavam cercando Jesus, e o cerco foi apertando, e nesse ponto já estava, ainda faltava alguns meses, mas já estava bem configurado aquilo que no final ia ficar evidente demais, e acabaram pegando nas mãos, através do beijo traidor de Judas. Então foi criando um clima de desânimo entre eles,
E com certeza, um propósito, com muita probabilidade, um dos propósitos de Deus foi animar os apóstolos, como se dissessem assim: quando vocês virem o meu filho sofrendo, quando vocês o abandonarem, decepcionados, frustrados, pelo menos esses três, se lembrem do que vocês viram aqui. E com certeza os três iriam dizer para os outros. Imagine se Pedro ia contar essa história. Se lembrem disto. Nunca esqueçam isto que vocês viram. Mas há uma segunda sugestão, acho que tão válida quanto a primeira, e muito provavelmente aconteceu também junto com a primeira: animar o próprio Jesus Cristo. Outro problema de nós pensarmos muito em Jesus como Deus apenas e esquecermos um pouco mais o aspecto humano dele, é nós perdermos de foco o tamanho do sofrimento dele e as angústias a que ele se submeteu. É impressionante que quando chega no momento mesmo da traição e a descrição que nós temos ali, a Bíblia não faz nenhuma economia de palavras, nenhum esforço para esconder, de fato, da nossa vista, a realidade de que Jesus se angustiou profundamente, até a morte. A gente mal consegue explicar o que é aquilo. E ele suou lágrimas de sangue, como nós sabemos. Aquilo já era o máximo, a culminância do seu sofrimento, mas é óbvio que isso foi um crescendo na vida dele. Daquele homem, Jesus de Nazaré. Vocês pensam que é fácil chegar para os seus íntimos, seus queridos, aos quais ele se dizia ser rei, e queria reinar em Israel, e que eles iriam reinar com ele, e dizer assim: brevemente eu vou padecer nas mãos dos gentios, eu vou ser entregue, eu vou morrer. Devia ser muito duro para ele ter que dizer aquilo, se lembrar que estava chegando cada vez mais perto aqueles momentos terríveis de grande sofrimento da parte dele. Saber que os apóstolos iam ficar profundamente confusos, entristecidos, acovardados a ponto de o abandonarem. É óbvio que isso trazia tristeza no coração humano sensibilíssimo do Senhor Jesus Cristo. Então eu acho que fazemos justiça aos fatos, embora a Bíblia não diga, como já falei, explicitamente por que Deus providenciou, qual o propósito direto de Deus, mas esses dois aqui eu acho que explicam o tudo ou quase tudo. Agora, a maneira de Jesus exaltar o seu filho foi de três formas. Primeira, a exaltação física, como já acabei de descrever, o rosto como o sol, as vestes resplandecentes, brancas, iluminadas e tudo mais, tudo indescritivelmente belo. Então, o Pai usou o método físico de mostrar Jesus daquela forma. Segundo método, ou segunda forma que Deus utilizou, uma confirmação simbólica de que ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Muito importante isto, para os apóstolos, os três verem, dizerem para os outros, escreverem depois, para nós e todos nós sabermos disto aí. E aí vem o versículo 30. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Por que
Moisés e Elias. O Antigo Testamento era chamado por Jesus de a lei e os profetas. Eu não vou citar, mas está lá em Mateus 7,12, para quem quiser ler. Ele resumiu o Antigo Testamento assim, a lei e os profetas. Ninguém melhor para representar a lei do que o grande autor humano das leis, o escritor das leis, o porta-voz humano das leis, o próprio Moisés. Tanto que é conhecido como a lei de Moisés. E Elias representava os profetas, o grande Elias. Então, a ideia aqui não é muito difícil de se perceber. Bastava a presença daqueles dois personagens do Antigo Testamento para mostrar que todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas apontavam para o Senhor Jesus Cristo. O motivo adicional para serem Moisés e Elias, aqui é uma especulação nossa, é que a partida deles para o céu foi fora dos padrões. Você sabe que Elias foi diretamente para o céu num carro de fogo, e Moisés, um mistério só, que aconteceu com ele, ninguém sabia onde é que estava o corpo dele, Satanás estava exigindo o corpo dele para Deus, e ficou por isso mesmo. Então, provavelmente, o corpo de Moisés não conheceu corrupção aqui na terra e foi levado para o céu como estava também, não sabemos. Então, por isso que eu estou dizendo, as partidas deles foram totalmente fora do padrão. Elias, temos detalhes, e Moisés não tanto, mas sabemos que não foi o padrão. Então, ali estavam os dois grandes personagens do Velho Testamento. E seria muito interessante se nós tivéssemos uma dica do conteúdo daquela conversa. Nós temos, versículo 31. Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, olha, também de uma forma bela, brilhante, e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. O assunto não era a vida de Moisés, o êxodo em que Moisés acompanhou os filhos de Israel pelo deserto 40 anos, a forma como ele deu a lei, não foi o assunto. Mas Elias tinha muito que contar, milagres espetaculares, e a própria partida dele para o céu, não importa, não era o assunto era um só, a partida de Jesus, ou seja, a morte dele, obviamente, ou quase obviamente, seguida, ou que entrou na conversa, juntamente com a morte, a ressurreição dele, e a ascensão dele de volta ao céu. Em suma, Jesus era o centro da conversa, e de Jesus, a morte dele era o centro da conversa. Todo o sentido do Antigo Testamento, da lei, das profecias, dos símbolos, dos rituais, da história, todo o plano de salvação, tudo girava em torno da salvação que a morte de Cristo tornou possível para os seres humanos. E através da sua morte, depois da ressurreição, ele cumpriria tudo o que estava predito, tudo no Antigo Testamento, que não teria o menor sentido sem Jesus Cristo. Os fariseus nunca entenderam isto. As autoridades religiosas da época, eles sempre chocavam Jesus contra Abraão, contra Moisés, Abraão antes da lei, inclusive, mas, de uma maneira geral, contra o Antigo Testamento, sempre. Meu amigo, você está completamente fora do que está escrito, do que está previsto, do que Moisés escreveu. Não é assim na lei, não foi assim que aconteceu. Todo o tempo, coitados, eles não sabiam o que estavam falando precisamente com o sentido da lei, com o próprio cumprimento personalizado da lei. Não entenderam isto. Não é de admirar que o assunto fosse esse, porque o assunto da morte e ressurreição de Cristo e a volta dele ao céu não é só questão de ser o resumo do Antigo Testamento, que é,
Mas é muito mais do que isso, é o assunto mais importante da terra. Nada deveria interessar mais a um ser humano de qualquer lugar que ele seja do que este assunto. Por quê? Porque a vida eterna de cada ser humano depende disto. E mais do que na terra, no universo inteiro, nenhum assunto no universo é mais importante do que o ministério de Cristo, centrado na morte e ressurreição dele. Aliás, nós sabemos que a natureza até hoje geme e suporta angústias até agora. Agora já é extraterrestre o assunto. Mais do que a terra, é tudo o que existe. A natureza inteira está cativa pela corrupção e espera a manifestação da glória dos filhos de Deus, quando ela também será libertada. Então, tudo no mundo, no universo, em toda a criação de Deus, em tudo isto, nada há de mais básico, mais importante, mais crucial do que aquele assunto que, por acaso, Moisés e Elias estavam conversando com Jesus Cristo, que não tinha nada de por acaso, porque era o assunto mais importante da criação de Deus. Este era o assunto. Falando nisto, qual é o assunto mais importante na sua vida? Por favor, não responda feito papagaio, com todo respeito aos papagaios. Jesus Cristo. Tá bom, ótimo. Mas eu vou perguntar de novo. Deixa o papagaio de lado e agora você vai responder de uma maneira mais pensada, mais séria, que pode ser ainda a mesma resposta, claro, e eu espero que seja Jesus Cristo. Mas eu me refiro, eu pergunto aos crentes, aos que ainda não têm Cristo como Salvador, pergunto a todos. Esporte, política, economia, a profissão, muita pobreza. Quem tem qualquer um desses itens como resposta, ou até todos esses itens juntos como resposta. E continua a pobreza, não mais tão pobre, mas se fosse minha família, é um assunto muito nobre a sua família, mas para você dizer que é o assunto mais importante na sua vida, na sua existência, eu quero dar aqui, na palavra vida, eu quero dar um conceito pesado mesmo de existência, não é só a sua vidinha na terra, mas a sua existência. Qual é o assunto mais importante para a sua alma? Essa é a pergunta que eu quero fazer aqui. Não, pastor, não é isso não. É a minha religião. Estamos pisando em terreno pantanoso agora. Que você pode estar respondendo isso de maneira correta e sua resposta ser absolutamente acertada, sábia, e pode ser péssima, com a mesma palavrinha religião. Porque se ela for um sistema de crenças e rituais, mesmo misturadas com a Bíblia, mas com grande conteúdo de invenções humanas, ainda está longe de ser uma resposta prudente para a sua alma, para o seu ser. Se você pensa em religião como uma coisa envolvendo assuntos espirituais mesmo e da sua mais séria consideração, de coisas do alto, existenciais, à parte de rituais, simplesmente coisas exteriores, está no rumo. Mas cuidado ainda para não nadar e morrer no seco. Há ensinos espirituais errados, profundos, espirituais, existenciais, que requerem meditações de todo jeito, pensamentos de todo jeito, leituras e mais leituras, errados, assuntos espirituais errados. Então não é suficiente só dizer, não, nem religião são as coisas
do pós-vida. Como eu disse, está no rumo. Mas, meu amigo, no caso de pessoas que ainda não têm Cristo, tenha cuidado. Ao examinar este assunto da existência do seu ser, do destino eterno do seu ser, não se conforme só encher sua prateleira de livros com assuntos espirituais, místicos e coisas assim. Não. Pegue as Escrituras, pegue a Bíblia e vá fundo nela e veja ali a importância do ministério de Cristo na sua vida, para a sua alma. Aí você está realmente no rumo certo. Não tire Jesus do contexto bíblico como muitos fazem. Falam em Jesus, mas tiram o peso bíblico da pessoa de Jesus Cristo. Admiro a personalidade dele e tal, mas não entendem que só tem sentido falar em Jesus Cristo como o centro de tudo o que está escrito na Bíblia, incluindo a morte e a ressurreição dele, para lhe salvar se você crer e se arrepender dos seus pecados. A terceira forma que Deus se utilizou para exaltar Cristo, eu vou deixar para a próxima pregação, que foi uma frase que Deus Pai falou em alta voz do céu. Mas antes disso, eu ainda quero comentar um pouco com vocês um contraste muito grande entre tudo que estava acontecendo aqui, de Jesus transfigurado de uma maneira tão bela que não se poderia descrever, e com Moisés e Elias ali com ele também em estado glorioso, e os três dormindo, acordaram bem no meio do brilho, talvez com a voz também da conversa de Jesus com os dois, no mínimo com o brilho, que foi grande demais. 32 e 33. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Aqui em Mateus 17, versículo 1, não comenta sobre o sono dele, mas eu quero ver ainda Marcos, então, Marcos 9 e 2. Não comenta também, então fica mesmo em Lucas. Achavam premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. E eles falaram. Ao se atirarem estes, e Jesus disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Eles acordaram assustados, ou de um sono profundo, ou dependendo de um estado semi-letárgico aí de sono, e viram Jesus e 2 homens. Quando eles iam indo embora, os dois, então daí se conclui, parece que eles acordaram no final da conversa entre os dois, porque dá a entender que quando eles acordaram mesmo e viram, os dois já estavam era saindo. Mas Pedro disse: bom é estarmos aqui, e se ofereceu para fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Ele, não é que ele estava delirando ou fora de si, mas ele falou bobagem, algo sem sentido. Fazer 3 tendas ali não era o caso. Alguns ainda sugerem que eles ficaram tão maravilhados com a experiência que eles queriam que perdurasse. Como se dissessem: já vão
para os dois que estavam indo embora já, Moisés e Elias. Não vão não, fiquem mais um pouco. Aliás, a gente pode fazer até aqui umas tendas para vocês ficarem aqui, e alguma coisa assim, mas é só uma sugestão, porque a Bíblia diz que ele não sabia muito o que estava dizendo. Uma observação que eu quero fazer aqui, já antes de encerrar. Pedro deve ter achado que era bom eles estarem lá para ajudar na confecção das tais tendas, que não era o caso, ou por algum outro motivo que ele não sabia. Era bom estar ali, ou pelo menos porque era gostoso ver tudo aquilo que estava acontecendo, embora eles ficaram com medo depois, o que não é de se admirar. Era bom. Na realidade, o motivo pelo qual era bom que eles estivessem lá, ele nem imaginava. Assim eu entendo. O peso da revelação que eles estavam tendo ali, o efeito que teria neles tudo o que estava acontecendo ali, na vida deles três, dos outros que ele ia transmitir, o testemunho que eles dariam daquela experiência seria extremamente importante no bojo da pregação que eles fariam sobre a pessoa de Cristo. Querem ver um exemplo? Vamos a Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 18, anos depois. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante, diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, não, mas nós fomos testemunhas oculares, de quê? Da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, que nós vamos ver na próxima pregação: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Gente, essa é a história, a maneira de Paulo, a descrição de Pedro descrever a transfiguração. Olha o que ficou na mente dele. Eu não vou desenvolver esse trecho, mas tem muita cristologia aqui dentro, só destas 3 ou 4 frases em que Pedro descreve isto. Inclusive ele diz aqui, testemunhas oculares, ele fala em ocular, ele fala em ouvido, que ele ouviu a voz, ele fala na presença, que nós estávamos lá, e fala em vários sentidos físicos aqui, ver, ouvir, estar. Aí ele diz, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Estão vendo como ficou no coração de Pedro, que aquele homem crucificado, traído ali, inclusive negado por ele próprio, era a própria majestade em pessoa. E disso Pedro nunca se esqueceu. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. Aonde? Quando? Lá no Monte Santo. Ele está contando aqui a transfiguração, quando pela glória excelsa, agora falando de Deus Pai, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Esta voz vinda do céu nós a ouvimos. Então, o que ficou, agora vocês imaginem a quantidade de vezes, imagino eu, Pedro na vida dele, o restante da vida dele, contando ao redor de uma fogueira, pregando, conversando informalmente. Pedro, como foi aquilo? Quantas vezes ele deve ter falado isso? E quantas vezes não só falado, mas se lembrado no meio de grandes perseguições, de torturas, de surras, de prisões, e ele se lembrando, eu vi a majestade dele, eu vi a majestade dele, eu vi, com esses 2 olhinhos aqui, eu vi a majestade dele, eu ouvi a glória excelsa, mandando dizer para ele,
que era o Filho amado em que a glória excelsa, Deus Pai se comprazia. Eu vi, eu ouvi, eu estive lá. Vocês podem imaginar o tamanho do peso disso na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Tiago. E João também fala alguma coisa que eu não vou ler, eu quero já encerrar. Uma lição para nós, última. Às vezes a gente se engana quanto aos detalhes do que Deus quer de nós. E eu fiquei pensando, Pedro se enganou aqui, é bom a gente estar aqui. Para quê, Pedro? Fazer umas tendas. Não tem nada a ver com isso. Mas era bom mesmo, como já falei, por outros motivos. Quantas vezes a gente traça um plano e acha que o certo a fazer é aquilo, e se agarra naquilo, e Deus nos leva para fazer outra coisa, completamente diferente. Completamente diferente. Achamos que o correto, os nossos planos é estar em determinado lugar. Quando vê, nós estamos longe, de nada a ver com aquele nosso plano. Eu vou dizer isto. O que eu preciso falar para aquela pessoa é isto. Na hora, aí você se prepara 10 vezes, inclusive, para dizer. Aí na hora H, você diz algo completamente diferente. As portas se fecharam para aquilo que você queria dizer e surgiram situações em que você disse outra coisa. Primeira coisa, não nos sentimos frustrados quando isso ocorrer. Pedro, você está por fora, Pedro, não tem nada a ver, você está aqui para fazer tendas. Enganei feio. Eu achei que era bom estar aqui para fazer umas tendas, mas não tem nada a ver. Não fique desanimado. O importante para Pedro ali é que ele estava lá. Agora, se o que ele achava que ia fazer não foi o caso, não diminui a servitude dele lá, a importância dele lá. Não se frustre quando Deus mudar os seus planos todinhos. E esteja disposto para ir onde Deus mandar, para estar na situação que Deus queira, para você dizer o que Deus quiser que diga. E quando não souber nem o que dizer, não diga, fique calado. Não sabe o que fazer, não faça. Fique quieto. Em momentos assim, fique quieto. E fique com a primeira parte da frase de Pedro, só a primeira. Senhor, é bom eu estar aqui, um lugar totalmente diferente do que eu pensava. Eu nunca pensei que estaria num leito de hospital num momento desse. Pensei que estaria na Europa, comemorando sei lá o quê. Estou aqui totalmente diferente. É bom. É bom eu estar aqui, Senhor, nesta situação, nessa circunstância. E talvez seja a hora de você parar aí, porque Pedro se empolgou demais. É bom estar aqui, porque eu vou fazer umas tendas. Não entendeu nada, sabe nem o que ele está dizendo. Há momentos em que você simplesmente diz, é bom estar aqui. Por quê? Não tenho a menor ideia. Mas é bom. Deus colocou meus planos no liquidificador. Mudou tudo. Não estou entendendo nada. Tudo ao contrário. Mas é bom eu estar aqui. Se você não sabe por quê, não se preocupe. Um dia você vai saber, se souber. Eu acho que muitas coisas em que Deus nos usa, nós não vamos nem tomar conhecimento aqui, nesta terra. Então fique quieto. Não se empolgue mais do que achar bom estar ali e pronto para estar quieto. Quando chegar o momento de você agir mesmo e ficar claro o que Deus... Claro, você vai fazer. Mas fique imaginando Pedro pensando, anos depois, tolice que eu disse. E agora já botaram no Evangelho. Lucas, Mateus e Marcos me fizeram esse favor. Precisava essa frase ali, ele não sabia o que estava dizendo. Me entregaram. Tolice que eu disse. Foi ótimo estar lá mesmo, porque eu vi. Aí tudo isso aqui que ele disse lá em 2 Pedro. Ele entendeu, certamente ele entendeu por que ele estava lá. Mas certamente os 3 amigos dele o entregaram, falando desta forma, né?
para nosso bem, eu acho. Para nós aprendermos e vermos que não somos iguais a eles, e nós temos as mesmas fraquezas e os mesmos modos de errar, e vamos ficar mais conformados com o fato de que Deus nos levou até certo ponto. E não se perturbe com a explicação do fato. Essa explicação poderá provavelmente estar muito além do seu conhecimento. Você não vai saber explicar. E se tentar, vai fazer 3 tendas fora de foco. Não se preocupe em explicar. E não que isso teve foi um grande empecilho na vida do apóstolo Pedro. Não. Eu acho que aquele pedacinho ali é para nós. Não se preocupe em explicar por que isto, por que aquilo. Curta o fato de você estar, mesmo que esse curtir seja envolvendo situações difíceis, duras, sofridas, porque eu comentei que às vezes planeja-se ir para comemorar num lugar muito bonito, uma coisa, e acaba no hospital. Às vezes é o contrário. Está marcada uma cirurgia, o médico descobre que o exame estava errado e lhe libera, e você era em Paris, no dia que você estaria sendo operado. O contrário acontece também. Não é só coisas que nós esperávamos que fossem agradáveis que viraram coisas difíceis. Não. A maioria porque a vida é dura aqui embaixo mesmo, certamente. Mas não se perturbe com a explicação dos fatos. Contente-se com os fatos. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos para a terceira forma que Deus utilizou para exaltar Cristo, quando disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Uma maneira melhor de eu encerrar do que deixando nas nossas mentes, nossos corações, esta frase: Cristo é o Filho amado do grande Deus Todo-Poderoso. A Ele ouvi. Se você já é crente, continue ouvindo cada vez mais, conhecendo cada vez mais dele para obedecê-lo e segui-lo. Se você não é, passe a ser um ouvinte e obediente de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos mova para vivermos mais estas coisas fantásticas, espetaculares que aqueles homens viveram. Coisas agradabilíssimas, como estar no alto de um monte vendo Cristo indescritivelmente belo, com ninguém menos do que Elias e Moisés ao lado dele. E também sofrimentos e perseguições. Mas tudo é glorioso quando se centraliza na pessoa de Cristo e quando procuramos nos agradar com a vontade dele, em termos dos locais, das circunstâncias que nós nos encontramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse glorioso Salvador, nós te pedimos e agradecemos. Amém.